Olá, meus irmãos, um grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa alcançar a cada um de nós, a sua família, seus amigos, os nossos familiares. Amém? A misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã. Hoje é mais um presente de Deus. Se você está ouvindo esse vídeo, agradeça a Deus pela oportunidade de mais um dia que Deus presenteou para você, que presenteou para mim, e me oportuna nesse exato momento estar compartilhando do pão da vida a sua palavra, a palavra que restaura, a palavra que traz conforto, a palavra que traz fé e esperança para os que estão já no caminho do Senhor, como também é a voz que chega a seu ouvido para dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado de Cristo, é o buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então hoje nós vamos aqui, nesse momento, ter uma conversa a dois, nada além disso. Vamos ter uma conversa a dois no sentido de que como é que você está recebendo a palavra de Deus? Você está sendo edificada por ela? Ou você está apenas sendo um ouvinte e não está se alimentando daquilo que é necessário para o ser espiritual? O pão da vida, a palavra de Deus, a sua voz soando em nosso ouvido. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: não sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então tem pessoas que dizem assim: eu amo Jesus, Jesus é tudo em minha vida, mas não se ama quem não conhece, irmão. Você pode estar crendo num Cristo vendido por homens, nas igrejas, nas ruas, com objetivos outros. Porque aquele que propaga o Evangelho da Boa Nova não se diminui nem se acrescenta nada do que está escrito. Mas você, por não conhecer, ou então por receber, entrar num lado e sair do outro, não sair edificado, você nunca vai saber qual o verdadeiro Cristo que está sendo apresentado a você. Por isso que em Apocalipse 1, capítulo 1, verso 3 diz, vou ler para vocês aqui, diz assim, Apocalipse 1, capítulo 1, verso de 1 a 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as palavras da profecia e guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras do Senhor e guardam. Então eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso ouvir. Nesse momento você está ouvindo. Mas eu estou te dizendo, Apocalipse 1, verso 3. Vá lá, abra sua Bíblia, leia e guarda para você que você é um homem bem-aventurado. Isso é o que foi revelado a Jesus Cristo para ser revelado a João, o apóstolo João. Os que leem são as pessoas felizes, porque é na leitura da Bíblia, no aprofundamento, e como diz Tiago, não ser apenas ouvinte, mas colocar em prática, que nós vamos fazer o verdadeiro caminho. Você entende? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele diz, convertam-se para viver. Ezequiel 18, 23. Estamos se aproximando, irmãos, de tempos difíceis, estamos vivendo tempos difíceis
e estamos se aproximando para tempos piores do que os de hoje. Não pensem que nós teremos, a vida humana terá tempos melhores. Acabou. A ciência já diz que o nosso planeta está apodrecido, altamente contaminado com bactérias e vírus, impróprio para a vida humana. Está desencadeando aí doenças e mais doenças. Pandemia agora do coronavírus e vai vir outras pandemias. Pegando já uma humanidade enfraquecida, frágil de saúde e levando a óbito com outras gripes, outros vírus, outras bactérias. Por outro lado, as pessoas também não buscam a boa alimentação, não é? É outro fator importante para que a gente possa ter esperança de luta e sair vencedor nesse combate contra as doenças, é o corpo imune. Mais uma ignorância que as pessoas não olham para a palavra de Deus. E a vida saudável está ligada na palavra de Deus. Gênesis e Levítico, ali mostra os alimentos para o ser humano que Deus criou, mas que o homem implantou vários e vários pratos deliciosos, mas que leva você a um prejuízo à sua saúde. Então veja que quando ele diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem, os que guardam, que sejam praticantes, serão felizes. Não serão imortais, irmão, mas serão felizes. Imortais só seremos por meio de Cristo Jesus, é o dom da vida, pertence a Ele. Existe um princípio para chegar nisso aí, mas isso aí em outro momento. O momento é para te chamar para uma reflexão, que está no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, quando ele fala que precisamos fazer uma mudança de rota, convergir. Nós vemos o mundo andando para caminhos da morte, marchando para o caminho da morte. O mundo que escolheu viver a porta larga, onde Jesus diz, olha, a porta larga te leva à morte e à perdição. O caminho estreito, poucos a encontrarão. Foi assim no dilúvio. Uma família foi poupada, porque Deus achou graça em Noé e sua família. Sodoma e Gomorra, Deus achou graça na família de Ló, com exceção da esposa, que olhou para trás e tinha dito que o anjo tinha dito a ela que não olhasse para as coisas que ficaram para trás. As riquezas da cidade, a fortuna. Então nós não temos feito isso em nossos dias. Estamos pastorando os bens acumulados e esquecendo de olhar para o céu, de onde vem o nosso socorro no momento de dor, de angústia. É ou não é? Deus não é contra ninguém ter sucesso na vida e ser rico, não. Deus é contra aquele que põe a sua felicidade em coisas que o tempo faz com que elas sejam corroídas. E às vezes perdemos tudo que juntou de uma hora para outra. E ali vai junto a sua felicidade, porque estava depositada em coisas. Então Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Então aqui tem uma chamada para me buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa dizer que vai chegar um momento que eu não poderei encontrá-lo. Quem está dizendo isso é um profeta. Não é o pastor da minha igreja, não é o padre da sua igreja, não é o pastor da sua igreja. É a palavra de Deus. O profeta Isaías.
O homem que disse, eis-me aqui, Senhor, para levar a mensagem a um povo que estava revolto com Deus, um povo que andava longe de Deus. Isso é um convite para você buscar o Senhor. E ainda diz aqui, enquanto se pode achar. Chegará um momento em que não estará mais ativo esse convite. Não existirá mais a possibilidade de você querer aceitar. Já é tarde. No verso 7 ele diz, deixa o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Faça a mudança de rota, amigo. Saia dos caminhos onde não tem a pegada de Cristo nem a autorização de Deus. Por quais caminhos você tem vivido? Por quais caminhos você tem prestigiado a andar neste mundo? Ele tem as pegadas do Senhor? Ou você é daqueles que diz que tudo pode em nome de Deus? Deus é só amor. Deus perdoa todas as coisas. Perdoa. Perdoa no momento em que você vem para atender o chamado dele. Converta-se. Você saia da rota e das trilhas que está andando e venha seguir o caminho. E quem é aquele que é o caminho? É Jesus. João 14, verso 6. Se você não vier para essa rota aqui, sair da rota e vir para o caminho, aonde tem as pegadas do Senhor, aonde vai uma luz à sua frente e que o foco é Ele, lamento informar, o céu não estaria reservado para você. Não é o que eu queira, é a palavra que diz. E Jesus é a porta das ovelhas. Lembra que ele diz? Eu sou a porta das ovelhas. Elas entrarão por mim. E as verdadeiras ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Se você está em caminhos errados, Ele está te chamando hoje. Vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, oprimidos, servindo a um mundo, a deuses que nada pode fazer. Então busca o Senhor hoje, enquanto se pode achar. Quais os pensamentos que você tem de positivo? Sua mente tem produzido o que de bom? Porque no verso 8 Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Diz o Senhor. Então, eu tenho que fazer uma mudança aqui, de caminho, a mudança de mentalidade naquilo que eu tenho pensado e produzido e vivido, que não está de acordo com Deus. E eu tenho que buscar o Senhor hoje, enquanto eu posso encontrar, porque você está vivo. Depois que você morrer, você não pode ter mais um encontro para ir para o céu. Para ir para o céu. Você terá um encontro para ser envergonhado. Segundo as Escrituras, João 5, versos 28 e 29. Eis que vos digo o mistério. Não vos maravilhei disto, porque chegará a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticaram o bem para a ressurreição da vida, os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação, do juízo, da justiça de Deus. Deus é justo para com os justos e é justo para com os que não são justos. Cada um receberá a sua porção. Deus coloca o sol para os dois terrenos. Deus manda a chuva para os dois terrenos. Deus é justo a todo tempo. A palavra está sendo pregada para os dois grupos. Os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e os que não guardam os mandamentos de Deus.
A palavra está disponível. Escolhas determinam o destino. Não esqueça disso. Você tem fé em Deus? Você ama esse Deus que está por vir? Você quer ter um encontro com Ele? Então você precisa se preparar para recebê-lo. Isso é questão de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu tenho que ter fé que tem um Cristo que vai voltar. Eu não estou vendo Jesus. Eu preciso acreditar no que está para acontecer. A volta de Jesus. Jesus vai voltar. Isso não depende de mim nem de você. Isso fique claro. Se você crê ou não crê na volta de Jesus, isso não depende de você. Não depende de pastor, de padre, de papa, de bispo, arcebispo. A volta de Jesus está condicionada à ordem de Deus no momento certo, porque não saberemos o dia nem a hora. Nós temos que viver certo de que Ele está vindo hoje. Ele disse, eu vim como ladrão. Se o pai soubesse qual o dia que vem um ladrão, ele fechava a sua casa com trancas. Se preparava para não deixar ser invadido. Vigiai, não é isso a palavra? Vigiai. Se você não quer ser pego de surpresa, saia dessa rota, saia desse trilho que você anda e venha para os caminhos do Senhor. Existe uma promessa, irmãos. Assim como existiu a promessa de Jesus Cristo quando viria, está aqui no livro de Zacarias, Zacarias 9, verso 9. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do Rei Salvador, do Rei de Israel. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria da jumenta. Quando muitos esperavam Jesus vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com cavalaria, armamento, todo parecido um ramo, Jesus chega em cima do jumentinho. Isso é a expressão de um rei se apresentar a um povo que lhe espera. E aí isso gerou críticas. Esse é o rei? Esse é o nosso rei, o Messias, filho do Deus? As pessoas não entendiam qual era essa primeira parte do plano de Deus. Um plano de ajuste, de reajuste naquilo que vinha sendo pregado às pessoas sobre o reino celestial. Jesus veio para dar vida aos que não estavam com esperança de viver mais, por tanta pressão que vivia. Jesus veio para curar cegos e dizer, temos o poder. O reino do céu, todo mundo é normal, não existe diferença e nem enfermidades. Jesus curou o cego, curou o surdo, curou o mudo, curou os aleijados, curou os que tinham lepra, tudo. Jesus curava a parte física e a parte espiritual, e eles tinham prazer em seguir Jesus Cristo, mesmo sendo aquele homem humilde que não veio em cavalarias, veio sentado num jumentinho. E foi esse homem que revolucionou a história. Foi esse homem que foi levado à cruz, foi esse homem que perdoou. Foi esse homem que ensinou que amar é importante e perdoar também é. Foi esse homem que foi à cruz do Calvário e sangrou por 7 partes de sua anatomia. Sangrou pelos 2 pés, para perdão dos caminhos errados que nós temos andado.
Sangrou pelas duas mãos, pela expiação do pecado das obras maus que fizemos. Sangrou pela face, uma cruz de espinho, pela expiação dos pecados de maus pensamentos contra o próximo e contra Deus. Sangrou pelas costas, pelo fardo dos nossos pecados. E sangrou pelo coração, por uma lança, por depositarmos a nossa confiança e amor em falsos deuses, que nada pode fazer por você. Sabe, irmãos, quando nos deparamos com a verdade, quando nos entregamos a Cristo, é por isso que muitos crentes têm envergonhado a categoria que pertence, porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando Jesus habita no coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria, da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é motivação certa para as ações. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que pode fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não pergunta qual é a norma mais baixa, mas o desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Sabe? São essas coisas que nos fascina quando entregamos nosso coração a Deus. Quando nos entregamos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. Tudo. Eu preciso renunciar àquilo que me faz desagradar a Deus. E uma das coisas é você não estar vivendo a verdade. Uma das coisas é você dizer, eu sou cristão, mas não cumpre, não vive Cristo. Uma das coisas é você parar de dizer que ama Cristo quando não conhece Ele. Mas Ele te conhece com todas as falhas. Com todos os teus defeitos. Com toda a dureza de coração. Ele nos conhece e quer nos reformar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. Eis que faço novas. Eu tenho que ter novas atitudes, eu tenho que ter novos comprometimentos com a palavra de Deus. Eu tenho que viver um princípio, que é pelo princípio de Deus, que eu tenho uma comunhão com Ele diária. E que essa comunhão me leva à intimidade. E que essa intimidade com Cristo, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. E Cristo vai levar os que são íntimos a Ele. Mas Ele é rico em perdoar. Então que você possa meditar hoje que nós temos um Deus que quer apenas a sua oferta. O sacrifício vivo de escolher o mundo que você vive ou escolher viver por reconhecimento e amor àquele que foi à cruz por mim e por você. E que virá, porque a sua palavra diz que Ele virá. Jesus vai voltar. Existem mais de 2.500 promessas que Jesus vai voltar. E isso podemos claramente obter essa informação em vários pontos, mas eu vou citar pelo menos 2 pontos aqui. Um está em Atos, capítulo 1, verso 11. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, subiu, virá do modo como viste subir. Jesus estava ali com os discípulos, dizendo que ia para a casa do Pai, mas que viria. E ali Jesus está subindo. Os discípulos estão olhando para o céu e Jesus vai subindo e desaparece sobre as nuvens do céu.
E os anjos que estavam ali embaixo, diz: Galileus, esse Cristo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo modo. Não tem nada de secreto, é visível, audível a volta de Cristo Jesus. Quando nós lemos aqui no livro de Mateus 24, verso 30 e 31, que ele diz: então aparecerá no céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Veja que vem com poder e glória, não vem nada de secreto. E ele enviará os seus anjos, vem anjos com ele numa missão. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, som de trombeta tocando, como é que é secreto. Os quais reunirão os seus escolhidos nos 4 pontos da terra. Aonde tiver um salvo do Senhor, os anjos vão buscar, não importa onde estejam. Poder de Deus sobre todas as coisas. Não duvide disso. Não subestime o poder de Deus. Sabe, já estou há 7 anos praticamente caminhando no Evangelho e posso dizer a você que coisas maravilhosas aconteceram na minha vida por causa da comunhão que eu tenho com Cristo Jesus. Isso aqui é uma comunhão. Isso aqui é um compartilhar a palavra com você, mas ao mesmo tempo estou me fortalecendo e comungando com o Senhor Cristo Jesus, com o Espírito Santo, que me leva, que me dá consciência, que vem me dando a sabedoria de poder falar, não palavras lindas e belas e bem acentuadas, não. O que é necessário você ouvir no meu português e dizer: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, porque bem-aventurado é aquele que lê, ouve, guarda estas palavras e põe em prática. Que você possa colocar em prática isso que foi falado com você aqui, compartilhado para falar com você. Sabe por quê? Porque nós temos um Cristo Salvador que não volta atrás de suas promessas. Tiago 1,17 diz: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Se Deus e Cristo falhar com sua palavra, ele seria um mentiroso. E sendo um mentiroso, estávamos perdidos por crer neles a salvação. Então, Malaquias capítulo 3, verso 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando nós acreditamos que Deus não nos ama mais, nós tentamos ir para longe de Deus. E até mesmo quando nos aproximamos, não nos aproximamos como filho, pois nos achamos indignos. Mas saiba de uma coisa: quando achamos indigno de ser filhos de Deus, é porque estamos 100% impressionados com esse mundo de engano e estamos nele vivendo, fazendo o que nós queremos que seja fácil, viver um cristianismo forjado, folgado, sem requer sacrifício. Todos os personagens bíblicos, eles deram sua vida, eles se ofertaram, porque eles estiveram diante de uma verdade e não de uma farsa, de um engano, e não de promessas enganosas, fraudulentas, que o inimigo tem prometido a você, que pastores têm sido agentes de Satanás em suas igrejas.
prometendo prosperidade e mais prosperidade, prosperidade, prosperidade. E nenhum tipo de relacionamento. Vamos ser prósperos sim, mas eu preciso dessa comunhão com o Espírito Santo que me leva a Cristo, Cristo que me leva ao Pai e seremos prósperos por toda a vida eterna. Que você possa hoje, no dia de hoje, entender que existe um caminho, existe uma possibilidade de receber a cidade celestial, de fazer parte, que Jesus disse, vou para a casa do Pai preparar moradas, e essa morada está pronta para mim e para você, mas para mim habitar nessa morada, para mim fazer parte desse rebanho celestial, eu preciso sair desse convívio que eu estou. A mudança, sair das trilhas, dos atalhos e vir para o caminho, para a retidão. Mesmo que isso tenha que fazer com que eu rejeite aquilo que mais me alegra no mundo, que é essa vida solta, essa vida que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis e o mundo dando resposta das profecias que o próprio Cristo relatou antes de subir aos céus. Ele olha para cá e fala no mínimo 20 sinais que iriam acontecer na natureza, na economia, na política, na religião, na sociedade. Então veja que tudo está acontecendo. Tudo. Na ciência. Então muitas coisas acontecendo e você de braços cruzados, como se nada tivesse a acontecer. E você deve entender que você é parte desse plano de Deus para a salvação, para a perda. A perda de vida eterna depende de você. Escolhas determinam o destino. Você já passou, já parou para pensar para onde você está caminhando? Qual é a esperança que você carrega consigo? Porque você pronuncia Deus e Cristo e está tudo certo? Será que é isso mesmo? E será que é isso que Jesus veio? Vamos ler Marcos 7, de 6 a 9. Para que esses que não acompanham, que não vivem, que não colocam em prática, apenas acham que pronunciar Deus e Cristo está tudo certo, é suficiente. Eu pensava assim também. Por isso que eu me converti. Porque não é assim. Esse verso que eu vou ler, de 6 a 9, diz tudo em Marcos 7. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando os mandamentos de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, joitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardar vossas próprias tradições. O que nós temos visto são pessoas doutrinando tradições, dogmas, as suas próprias doutrinas e deixando de lado a verdadeira doutrina de Cristo. Eu só posso conhecer Cristo se eu recebo o que vem dele, não o que vem de homens. O que vem de homens tem uma capa de verdade e o miolo é podre. É o engano, a farsa, a mentira, a algia desse mundo, a prostituição da palavra de Deus. Mas isso tem batido bem aceitável a você? Porque você também pensa diferente do que é real na Bíblia e se contamina com aquilo que te alegra. Aí Jesus, sabe o que Jesus diz para você, amigo? Apocalipse 18, verso 4. Jesus dá uma sentença, já adverte dando uma sentença. Ele diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não serem participantes de seus flagelos.
Você está sendo cúmplice dos pecados. Você está vivendo naquele que está doutrinando desobediência, principalmente à lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei e que você está sendo cúmplice. Aí Jesus diz, sai dela, para que você não tenha parte nos flagelos, que é nos castigos, a ira de Deus que vem sobre essa igreja. Compreenda melhor a palavra de Deus. Deus tem algo maravilhoso para nos oferecer. Deus tem algo maravilhoso aqui em Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Linda, chamativa, né, brilhante. A igreja descendo, a nova cidade, a santa cidade, o tabernáculo de Deus, vindo das alturas do céu para se apresentar a um povo que lhe espera. Então ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus e Deus mesmo está com eles. Nós seremos povos de Deus, nós seremos filhos de Deus. No verso 4, o verso maravilhoso, eu e você gostaríamos de estar vivendo numa cidade dessa, onde diz, e ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você deseja essa cidade? Uma cidade onde a mentira não faz parte, a dor já não existe, a morte também não haverá, e não haverá o que? Angústia, sofrimento, lamentos. Porque a nova cidade estaremos sentados diante de Deus e onde Deus se encontrar não vai ter rebelião dessa vez mais. O inimigo já foi destruído juntamente com os ímpios que não quiseram seguir o Senhor Deus, a sua mensagem, não aceitaram o convite de viver em Cristo. O verso 8 diz, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembra que João 5, 28, 29 diz que vai ter uma ressurreição para condenação do juízo? É essa daqui, para você ver o poder de Cristo vindo sobre as nuvens do céu. A nova cidade, a Santa Jerusalém. E você que está perdido, mesmo morto, será ressuscitado para ver a glória dessa cidade, a glória de Cristo. E você morrerá pela segunda vez juntamente com quem? Satanás e todos os seus anjos caídos. Irmãos, muda de ideia hoje. Medita nisso aqui. Vale a pena você viver para um mundo, vale a pena você viver para um mundo de discórdia, de distanciamento. Passa aí outra hora que eu estou gravando um vídeo aqui. Quem é? Passa depois. Eu estou gravando um vídeo aqui agora. Então veja só, não vale a pena viver pela minha consciência, pelo que está sendo me dito fora das Escrituras. Toda e outra doutrina que o homem manifesta aqui, fora essa, ela não vem de Deus. As pessoas pegam, pincelam algumas coisas, joga para você, com isso te dá um laço, chama, mas a prática está sendo outra. Religiões querendo te levar para o céu
quando a verdadeira religião diz que Deus vem aos homens. Jesus disse, eu voltarei, eu virei outra vez, juntarei todos, todos estarão comigo. Então, peraí, quem é que está com a mentira? Será que é a palavra de Deus? Ou o que você está ouvindo é a mentira? Bem forjadazinha, bem escondidinha. A doutrina falsa parece ser verdadeira, não é? O que é falso é uma cópia quase perfeita do que é verdadeiro. E aí é onde está o perigo. Então, irmão, lê a palavra de Deus. Peça ajuda para que as pessoas possam te esclarecer o que verdadeiramente é real. O que verdadeiramente Cristo doutrinou. Não se deixe enganar. Jesus disse, olha, virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos ministros da palavra. E o que você está vendo é isso. Agentes de Satanás envolvidos nas igrejas, levando, distorcendo a palavra de Deus. Jesus disse, não se tira uma vírgula nem se acrescenta um J até que tenha céu e terra. Como é que você pode desconsiderar a palavra de Deus? Aumentar ou diminuir se ainda está passando céu e terra? Apocalipse 2,18 ele diz que aquele que acrescentar ou diminuir será tirado da árvore da vida. Não entrará no reino dos céus. E quem vive da mentira não pode ter um encontro com Cristo. Concorda comigo? Porque quem é o pai da mentira? É o adversário número 1. Quem vive da verdade e quem é o pai da verdade? Cristo Jesus. Grande abraço, que Deus abençoe, Jesus vai voltar. Fica com Deus, em nome de Cristo Jesus, amém.